Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. Tivemos a classificação do Grande Prêmio do Qatar e o Oscar Piastri consegue a pole, né? Lando Norris errou na última tentativa, mas com a ótima primeira tentativa dele ele ainda ficou com um segundo tempo. Porém, entretanto dito isso, né? Larga atrás do Piastri e tem o Max Verstappen e o Russell no cangote, né? E o Antonelli em quinto. Então, assim, qualquer erro na largada, se ele cair em posições, vai ser difícil de recuperar, porque claramente são carros difíceis de ultrapassar e que não vão dar absolutamente nada de graça para ele. Mas acho que a região da ameaça está nisso, né? Verstappen, Russell, Antonelli, qualquer um dos outros pilotos, não, para mim, não representa nenhum tipo de ameaça. Radiar, Sainz, Alonso, Gasly, Leclerc, pobre Leclerc. A gente já vai falar da classificação que esse moleque passou, né? Moleque não, já tá daqui a pouco beirando os 30 se bobear o Leclerc, mas esse daí tá sofrendo, hein? Nesse fim de semana, a Ferrari talvez tenha seu pior carro no ano, mas olhando pro, né, panorama geral, o resultado pro Norris é bom, ele evita de largar em terceiro como aconteceu na sprint de ontem, e assim, tá próximo do Piastri, mas não deixa de ser um problema o campeonato sobreviver mais uma corrida, né? Ter a chance de matar o campeonato, ok. Ele tem o direito de andar conservador, mas eu não sei quanta margem ele vai ter para isso com o Verstappen e o Russell atrás deles. Então, a ver o que vai acontecer. Curioso, amanhã é uma corrida diferente, 2 paradas obrigatórias, você só pode fazer 25 voltas num jogo de pneu. Vamos ver aí as variações estratégicas, que eu acredito que vai ter. Tem gente que vai escolher parar um pouco antes, tem gente que vai alternar um pouco a janela para tentar, quem sabe, surpreender os carros da frente, né? Mas antes de começar a falar da graça, né, dos primeiros colocados, temos que falar da desgraça, né, dos pilotos que ficaram no fundo do grid. No Q1 ficou fora o Colapinto em último, que assim, eu não vou julgar tanto ele porque a Alpine não é um grande carro, mas o Gasly classificou em nono, né? Então assim, carro para fazer mais tinha, e ele não fez, né? Em 19º o Stroll, com o Alonso em oitavo, não pega nada bem para ele, né? E a gente teve o Hamilton em 18º, segunda eliminação de Q1 consecutiva. É a primeira vez que a Ferrari tem um piloto sofrendo eliminações seguidas no Q1 desde 2009, com Luca Badoer e Giancarlo Fisichella. Lembrando que ambos substituíram Massa no meio da temporada, né? Tipo, o Badoer acho que correu só 2 corridas ou 3, né? Aí depois lá que o Fisichella fez a pole, chegou em segundo com a Force India na Bélgica, a Ferrari tomou a decisão de contratá-lo e o Fisichella obviamente teve muitas dificuldades, né? Mudando para um carro no meio da temporada, etc. E assim, basicamente é isso, né? A gente teve o Hamilton num fim de semana para esquecer até agora. A gente fala, obviamente, das dificuldades que o carro da Ferrari vem trazendo, mas assim, o Leclerc claramente é quem está extraindo algo desse carro, né? O Hamilton não consegue arrumar absolutamente nada e está encaminhando para uma temporada com 0 pódios para o piloto inglês. O Ocon em 17º, o Berman foi para o Q2, então não é bom para o Ocon, e o Tsunoda ficou na 16ª posição, fogo de palha, né? A classificação da sprint ontem à frente do Verstappen, a corrida boa dele hoje, né? Mas agora vai ter que sair lá de trás, não vai recuperar para os pontos, né? Isso não vai acontecer, né? Eu acho que seria uma grande surpresa se o Tsunoda conseguisse isso. E aí a gente tem Alexander Albon em 15º, Gabriel Bortoleto em 14º. Então, assim, esses são os pilotos que ficaram no Q2, Berman em 13º, o Lawson em 12º e o Hülkenberg em 11º, né? Acho que assim, o Bortoleto, o Hülkenberg, né, fizeram o que dava com a Sauber. O Bortoleto podia ter feito melhor, perdeu tempo principalmente no segundo setor, mas no contexto geral a Sauber não é um carro dos mais fortes, né? Tipo assim, é um carro que sofreu bastante aí nessas curvas de alta. E a gente tem uma questão que o Bortoleto tem uma punição de 5 posições, então ele, em vez de largar em 14º, larga em 19º. Eu, se fosse a Sauber, né, tipo, o que eu faria? Pararia o carro ali na volta 9, 10 e aí 2 instintos longos, tenta aproveitar a pista ali com tráfego livre para ganhar posições, né? Porque de resto é o que sobra fazer pro Gabriel Bortoleto, né? Tipo, não tem muito mais o que fazer, tem que apelar para uma estratégia alternativa e não acho que vai ser o único a fazer isso, né? Aí assim, o Berman que dava para fazer com esse carro da Asa, o Albon vira uma decepção que de novo o Sainz classificou à frente, e assim, ele largando em 14º e o Sainz em 7º, já é mais uma corrida seguida que o Sainz está melhor que o Albon. O Lawson 12º com o Radiar em 6º. Olha, o Lawson só fica ali na Racing Bulls porque
é aquele negócio, não vale a pena trazer o Tsunoda de volta novamente, né? Pra mim, assim, é o Lindblad entrando. Era que o Lindblad ele não tá fazendo uma super temporada de Fórmula 2, a meu ver. E eu colocaria o Ayumu e o Asa. Sério mesmo, né? Eu colocaria o Asa. Eu não vejo tanto futuro assim no Lotus. É um piloto bom, mas nada também. Assim, ninguém, não faz falta, né? A gente não vai ficar chorando porque o Leon Lawson é um talento perdido que a Fórmula 1 não aproveitou, né? Eu já vi tanta gente melhor na STR que foi queimado, né? O Buemi, Alguer Soares, Jean-Henrique Verne, né? Não é o Lawson que vai assim, me deixar, poxa, esse podia ter merecido mais tempo. Tá recebendo até uma segunda chance, né? Depois do que aconteceu na Red Bull. Então, 12º, teve uma corrida outra boa, mas hoje, assim, levou um couro do Hadjar, né? E aí a gente teve em 10º Leclerc, olha, tantos erros que o Leclerc teve nessa classificação, rodada, o carro saindo de traseira, de frente, né? A catástrofe. E o Frederic Vasseur continuar como chefe da Ferrari, para mim, é inaceitável, porque ele não é o cara que vai levar essa Ferrari pro título, nada me convence disso, sério mesmo. Apesar de 2024 ter sido bom, não dá para aceitar o fato de que eles pegaram uma ótima base estabelecida em 2024, um ótimo carro, que estava andando bem, estava muito próximo da McLaren, jogaram tudo fora para começar do zero, sendo que era o último ano do regulamento. Coisa mais simples do mundo era evoluir um carro que já estava bom e que a Ferrari estava tendo sucesso em fazer isso. Começaram o carro todo do zero e entregaram essa desgraça. Essa é a palavra, é feia, mas é a palavra que define isso. Como pode a maior equipe da história da Fórmula 1, que é a Ferrari, tudo bem, não tá ganhando nada há muito tempo, né? Tipo, tem uns carros bons aí no meio do caminho, mas não ganha um título de pilotos desde 2007, de construtores desde 2008. Então, assim, como pode fazer um troço desse, né? Porque, assim, isso é incompetência até demais. Saiu de um ano que foram quantas vitórias? Se não me engano, 6 ou 7 para 0. 7 vitórias, inclusive é o número de pódios deles no ano todo. E todos na mão do Leclerc, né? E aí fica aquela notícia de correr o risco de perder o Leclerc. Eu acho que seria uma tragédia, né? Mas dá para entender o lado do Leclerc, já tá cansado. Esse cara merece um carro para lutar pelo título. E só teve isso na Ferrari num pequeno espaço amostral, que foi o início de 2022, o início do regulamento. De resto, nunca teve um carro campeão na mão. Então, assim, é revoltante isso. A Ferrari faz um carro decepcionante demais. O Leclerc é um piloto muito bom para estar ali na 10ª posição. E se ele está em 10º, porque ele tirou um coelho da cartola. Ele ter colocado esse carro no Q3 foi uma mágica aí do Charles Leclerc, né? Gasly em nono, mais mágica ainda, né? Nono lugar com a Alpine. O Alonso sempre andando muito bem a classificação toda, mas no Q2 não consegue acertar a volta, né? Um 20.219 a volta dele no Q... Na verdade, no Q3, né? Porque um 20.219, tudo bem que só garantiu o 7º lugar, né? Mas não repetiu essa volta no Q3. De qualquer jeito, o Aston Martin no Q3 é muito impressionante. Sainz em 7º, o Hadjar em 6º, e aí a gente tem o pilotão da frente. Antonelli, baita volta, aproveitou bem o que ele conseguiu prender na sprint, conseguiu traduzir isso numa grande volta, 5º lugar. Não esteve tão próximo do Russell, mas a distância foi menor do que na sprint, apenas 2 décimos atrás. Russell na 4ª posição ficou ali a 11 milésimos do Verstappen. E aí a briga pelo título, nada mais justo que aí os 3 pilotos que disputam título, né, larguem nas 3 primeiras posições. Eu acho que assim, o Lando Norris, a gente tem que ver o quão agressivo ele vai ser em relação ao Max Verstappen. E a questão é, o quanto que ele vai ser agressivo em relação ao Piastri, né? Será que ele vai atacar o Piastri se tiver a oportunidade, assumir a ponta, ir para a vitória e ganhar o título logo amanhã? Ou ele vai ser muito conservador e dar a chance do Verstappen passar ele, né? Porque isso tem que ser colocado. E assim, não dá para tratar, tipo, ele chegar em 3º como um resultado aceitável. Porque assim, supondo que se mantenha esses resultados, primeiro para o Piastri, segundo para o Norris, né? A vantagem cai para 15 pontos. E caindo para 15, é primeiro e quinto. É muito difícil, mas não é a combinação mais impossível do mundo. Se chegar em 3º no Norris, é primeiro e quarto, né? E a gente está vendo, Verstappen e Russell não estão tão longe, né? Não estão longe o bastante para dar ali aquela margem de segurança já, que vai controlar tudo bem. E se for primeiro e quarto, né? Tipo, o Russell e o Verstappen passam o Norris e eles conseguem sustentar isso até o final. Vamos supor esse caso, né? Se acontecer isso, né? O Piastri pode reduzir essa vantagem para a casa, se não me engano aqui, né? Primeiro para quarto, 13 pontos, cai para 9, né? Aí aquele negócio, obrigaria o Lando Norris a chegar no segundo lugar. Ele não teria direito de ficar sequer em 3º, porque senão o Piastri seria campeão. Então, assim, não é que está totalmente tranquilo o Lando Norris, né? Ele tem atrás dele 3 carros que, se passarem ele,
tem ritmo para incomodar. Não é necessariamente mais forte do que a McLaren, isso posso até concordar, mas não é para se tratar como se fosse assim, subestimar, até porque hoje não atacou o Russell, não conseguiu em nenhum momento incomodar o Russell, e assim, o Verstappen nas voltas iniciais incomodou e me parece que ele está com o carro mais na mão agora do que estava ontem. Então assim, não há motivo para o Lando Norris ter calma. Eu não concordo ali, tipo assim, segundo lugar, tá longe de ser uma catástrofe, mas ao mesmo tempo, assim, ele tá atrás do Piastri. Nesse momento, tipo assim, ele não larga em primeiro, etc, né? Ele vai largar do lado sujo da pista e agora a gente tem que ver o que ele vai arrumar, porque, sinceramente, é uma corrida onde há muito risco para Lando Norris. Obviamente, ele tem responsabilidade e a gente sabe, Verstappen e Piastri são os franco-atiradores, eles vão fazer uma corrida extremamente agressiva e olhando assim para a perspectiva do Verstappen, eu espero dele mais agressividade do que nunca, né? E se o carro está realmente melhor do que hoje, foi na sprint, também ontem lá na classificação da sprint, né? É um cara que tende a incomodar, porque assim, o ritmo dele não foi tão bom quanto o do Norris, mas também não ficou tão longe assim. Então vamos ver o quanto que muda a ordem de forças para a corrida de amanhã, 1 da tarde. Para vocês, Piastri e Verstappen vão com chances para Abu Dhabi, né? Se o Verstappen terminar à frente do Norris, ele ainda vai ter uma chance mesmo que remota, né? Se o Piastri termina à frente do Norris, ele coloca o campeonato numa saia justa também, dependendo de que posição chega o piloto britânico, né? Mas vale lembrar, não tem espaço para quebra. Não tem. Se ele quebrar, vamos supor aqui, ó. Primeiro lugar do Piastri e o Norris fora da corrida, né? O Piastri assume a liderança do campeonato por 3 pontos. Não é muita coisa, mas já obriga o Norris a chegar na frente na última corrida. E mesmo o Verstappen em segundo, a vantagem cai para 7 e o Verstappen teria o direito de ganhar a última corrida e depender só de si para ser campeão. Então, assim, por isso que é a corrida em que tem muita responsabilidade para o Norris. Então, não há o direito de quebra, não há o direito de abandono. Não, é uma pista que, obviamente, é muito difícil algo como isso acontecer. Se ele correr, tipo assim, se ele conseguir driblar os riscos, né? Tipo assim, não é uma pista de rua, não é aquele negócio do erro qualquer. Mas a verdade ele não pode se dar ao direito de cometer um erro catastrófico nessa prova. Então, a ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.